Olá pessoal, muitos assuntos aconteceram, a gente não tem tempo hábil para falar com todos com profundidade, né, sobre o que aconteceu com aquela menina que era embaixadora da Razer Brasil, eu não a conhecia, acho que uma menina que faz stream, né, agora tem essa maneira de você jogar online numa plataforma própria, eu não uso isso aí, prefiro fazer a gravação off e depois postar no YouTube, para mim já tá bom assim. Mas enfim, são muitos assuntos. Agora dizem que tem um avião que foi preso em Sevilha, na Espanha, da FAB, e que o militar foi preso com acho que 39 quilos de cocaína. Já estão dizendo que o governo Bolsonaro é traficante, soltar a hashtag Bolsonarcos e tudo mais. O juiz Sérgio Moro foi lá na Câmara do Senado, botou muito pilantra safado naquele lugar, né? Que aqueles senadores não têm cabedal moral para falar isso aqui dele, né? Você vê que o Brasil é um país do inverso, né? É um país que os valores são invertidos, é um país do contrário. Se os nossos legisladores pudessem alterar as leis da natureza, da física, da termodinâmica, da química, que for, até da física quântica, eles mudariam. Eles fariam do jeito que eles querem, né? Eles mudariam se assim que pudessem, né? Então, os nossos gestores, eles têm um ego bastante inflado, vale ressaltar. Então, muita merda. Até o próprio Greenwald, né, o tal do Verde Valda, né, que estão chamando ele, também foi questionado. Então é muita coisa, galera, é muita coisa e às vezes assim, se a gente falar de maneira superficial, fica uma coisa muito fraca, né? Fica uma coisa muito complicada porque é muito assunto. Então a gente tem que tentar abordar a coisa no cerne da questão, né? Porque senão a caravana passa e a gente fica, né? E muitas pessoas estão caindo em esparrelas, compartilhando coisas sem ler. A gente tem esse problema. O Brasil tem esse problema de a gente compartilhar as coisas sem ler. Então, é muita coisa. A questão que dessa menina da Razer, ela postou uma foto num touro mecânico, né? Aquele shopping, não sei. Ah, foto legal, estou montada no chat. Muitas pessoas entenderam realmente que ela deu uma indireta, assim, ó, quem me segue é gado. Deve ser, não sei. Não sei por que eu vou fazer juízo de valor disso. Tá. Aí um cara, um garoto, fez um comentário assim, ah, monta em mim. Aí ela, ah, por isso que homem é lixo, sem exceção, homem é lixo. Aí que virou. Aí que a coisa sai do controle, porque a gente tem que pensar assim. Tudo que a gente fala na internet, isso inclui a mim mesmo também. Tudo que a gente fala tem uma certa consequência. A internet é algo que, se foi jogado, fica para sempre. Tudo que você faz fica marcado, né? Existe até um site chamado Web Archive, né? Que você, tipo assim, se a pessoa postou algo, você pode salvar aquela página naquele momentinho e se aquela página sair do ar, fica naquele arquivo lá. Um arquivo que tem coisas de sites, assim, a página de anos e anos atrás, do jeito que era antigamente. Tem print. Então, você sabe que jogou na internet, ainda mais no Twitter, fica. Às vezes a gente pode pensar assim, que essa garota falou, claro que falou de cabeça quente, tá? Mas é algo que ela sente. Porque a gente tem que entender que a boca fala o que o coração está cheio. Ela realmente ela tem esse ódio. Ela tem ódio aos homens. É uma coisa que foi condicionado a ela. Foi condicionado a ela odiar homens. Como também está sendo condicionado a muitos homens odiar mulheres. Porque a tática da revolução é o que? Dividir para conquistar. Você é colocado, condicionado a odiar determinado grupo para que assim ocorra a revolução. Proletariado odiar os burgueses, os filhos odiarem os pais, homens odiarem as mulheres, mulheres odiarem os homens.
e por aí vai. Nações odiarem nações. O ódio é trabalhado dessa forma. Porque quando há o caos, o conflito, porque Thomas Hobbes já falava que o ser humano é um animal conflituoso, que o ser humano é mau. O pensamento hobbesiano é isso, pela obra de O Leviatã. Então, sabe que é pregado isso. Também Maquiavel fala que o homem não precisa ser bom, tem que parecer ser bom. E claro que ainda há o pensamento russoniano, que todo mundo é bom. O homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Então, é sempre o meia-culpa, assim, para legitimar o mal, né? A gente pode dizer assim, de certa forma. Mas a gente tem que entender que a revolução é isso. Por exemplo, por que certos grupos odeiam a igreja? A igreja católica, igrejas protestantes em geral. Porque a igreja era empecilho à revolução. Porque quando os trabalhadores não estavam trabalhando, estavam indo à missa, indo à igreja, frequentando a igreja, como que eles iam ter tempo para pensar em revolução, né? Então, a gente também tem que citar que a questão da família é algo assim que as pessoas gostam de atacar. Por que uma família com conflitos, uma família destruturada, eu não estou aqui rotulando o que tem que ser família ou não. Só estou falando assim, família desestruturada de alguma forma, não importando classe social, se é homem, mulher, que seja tio, tia, avó, papagaio. Eu não estou entrando no mérito do que é o modelo. Só estou basicamente dizendo que se houver conflitos, houver brigas, houver discussões, aquele seio familiar vai começar a se destruturar. Porque a gente pode dizer assim, isso não importando, mais uma vez, não importa a classe social, não importa o contexto do conflito. Pais que às vezes não são pessoas tão estruturadas, cometem um mal feito, algo que prejudique a sua família, né? E o filho vai odiá-lo. Às vezes o pai tem um comportamento muito ríspido e o filho é jovem e não entende certas coisas, certas nuances da vida, né? Não tem essa capacidade de discernimento do certo e errado, pela sua formação intelectual e de vida, né? Ainda não está plena, ele vai achar que aquilo é uma opressão, aquilo é o que o pai está tolhindo a sua liberdade individual e está impedindo a felicidade. Por que acontece? A degradação cultural faz isso. Que você tenha uma necessidade de amar algo, de buscar algo por um ideal, e às vezes esse ideal é falso. E quando há pessoas tentando demover você dessa ideia, você sente ódio, sente raiva. Então, por isso que às vezes o jovem tem aquela coisa de ser revolucionário, né? De querer mudar o mundo, melhorar. E às vezes os pais que são mais velhos, eles têm um pensamento mais pragmático, né? E dão um esporro, um sermão, algo assim, o filho sente uma raiva. O ser humano, ele é falho, assim, né? Então a gente fica chateado, né? Às vezes quando a gente é mais jovem, quer sair para algum lugar, quer fazer algo assim que a gente acha legal porque nossos colegas estão fazendo, e o pai e a mãe, não pode, não, mas você não é todo mundo. A gente não sente raiva. Todo mundo aqui, pelo menos eu ainda sou jovem, né? Vou completar 28 anos ainda, então eu me considero um pouco jovem, mas quando eu era mais novo ainda, eu ficava chateado quando não me era permitido algumas coisas, quando meu pai e minha mãe restringiam algo. Então isso é complicado. Então é colocado, teu pai é malandro, teu pai é do mal, teu pai e tua mãe só querem oprimir você, mandar na tua vida. Aí começa assim a degradação assim. E como a gente vive num mundo que a televisão virou os pais e agora a internet, porque acontece o seguinte, a gente vive no mundo do liberalismo ao extremo, assim, que o Deus adorado é Mamon, né? É o dinheiro. Então
O problema dos liberais é que eles são muito se atêm apenas à economia em si e não aos valores. O importante é ganhar dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. A vida é ganhar dinheiro, pagar conta, é comprar coisa, é consumismo, consumismo, consumismo. E a revolução também se usa disso, né? As pessoas acham que revolução, esquerda, socialismo é só que não dividir todo mundo igual, todo mundo vai ser estatal e pronto, acabou, você não vai ter direito a nada. Tudo precisa de dinheiro, tudo precisa de recursos naturais. Se a economia, o capitalismo em si, e também tem o metacapitalismo, for útil à revolução, vai ser usado o capitalismo. É claro, né? Então você acha que às vezes ganhar dinheiro, não, coisa de capitalismo, coisa de esquerda e direita. Tem muitas coisas além, né, de chavões prontos. Então a gente cai nessas contradições, a gente cai nesse discurso bonitinho. Ok. Então, como os pais não estão tendo tempo para cuidar de seus filhos, né, e tudo mais, aí vem o quê? O videogame, né? Eu tenho meu controle para jogar meus joguinhos. O desenho e tudo mais, aí começa a novelinha, começa isso, começa aquilo, aí começa, ó, entra a sementinha na cultura, ó. Olha, meu amigo, tem que ser assim, tem que ser assado, porque é legal é ser assim. E aí vai, coloca um monte de coisa na cabeça do moleque, as más companhias, e ele entra em coisas não tão muito boas. Ok. O caso dessa menina, voltando, já que eu fiz uma introdução muito grande, simplesmente foi colocado na cabeça dela. Ela foi condicionada a ter esse desprezo. Até porque tem homens que são escrotos mesmo, são retardados mentais. Às vezes esse garoto, esse cara que fala, monta em mim, às vezes ele não é assim de fato. Mas, como ele é um garoto e foi condicionado que ele tem que ser desta forma, agir também que nem um imbecil, um retardado mental. Então, eu quero imitar, eu quero lacrar, eu quero tirar onda. Foi lá e comentou isso, monta em mim. Ela se doeu, às vezes ela se doeu, mas ela não se doeu tanto, mas ela queria se aparecer. Ela queria aproveitar aquele momento para ela se autoafirmar. E foi o que aconteceu, né? Foi assim, e as coisas saem de controle na internet. A gente tem que ter muito cuidado, porque é uma coisa que foge a nossa alçada, a gente não consegue mais segurar. O que a gente fala, o que sai da boca pode ser seta do inimigo. Às vezes ela falou de cabeça quente, às vezes ela não pensa isso, ou é um pensamento que é condicionado, que ela acha que ela pensa que acha isso, né? Ficou uma coisa contraditória, mas ela não tem certeza. Ela é tão condicionado que ela pensa que acredita nisso e no fundo não acredita. Mas ela, como é bonito hoje você bradar contra certos grupos, você vai lá e fala. Foi o que aconteceu. Causou um mal-estar, colocar a empresa no meio. A empresa não tem nada a ver com isso. Fica ruim para a imagem da empresa. A pessoa se diz embaixadora, ter certos comentários. Que todo homem é lixo. Mas o público-alvo são sexo masculino. Eu penso que o videogame, para todo mundo. Até para pessoas idosas. Não tem é para todo mundo, cara. O videogame é uma forma de entretenimento. Tem que ser para todo mundo. Mas você tem que saber que o público que mais se interessa é público masculino e o público adulto. Jogos não foram feitos para crianças. Não é entretenimento majoritariamente para criança. O jogo é um entretenimento quase que adulto. Jogos de criança, infantis, público infanto-juvenil, são jogos da Nintendo. Alguns títulos da Sega, da Namco, público mais japonês, mas você sabe que a maioria dos jogos é do público de 14, 16, 15 anos pra cima. Você sabe que o público é adulto. O público do GTA é adulto. O público do Duke Nukem que tinha era adulto. Do Doom é adulto. Call of Duty é adulto. Medal of Honor é adulto. Counter-Strike é o público adulto. É um público majoritariamente masculino. Mas a questão do jogo, porque o jogo tem aquela coisa do desafio, da conquista, da luta por algo. Você tem que
transpor certas situações para você, assim, poxa, eu vou vencer aquele desafio naquele jogo. É um mapa mais complicado, com muitos inimigos, é uma corrida de automóvel em uma curva, como é um esporte. Claro que o videogame não é um esporte, até porque eu mesmo sou uma pessoa altamente sedentária, tive que, problema no pescoço, tive que tomar o quê? Essa bosta aqui. Porque eu não estava com o pescoço travado, tá? Eu estava sentindo muita dor. Ok, sabe? Casa de ferreiro, espeta de pau. E um pai, professor de educação física, e mãe, fisioterapeuta. Sou sedentário que tem uma postura errada. Mas isso não é o caso. Mas você sabe que o jogo, o esporte, assim, é aquela coisa mais o público masculino se interessa. É uma coisa natural. Claro que mulheres devem jogar. Mas se sim, eles se sentirem à vontade para isso. Claro que a gente não pode, tipo assim, menina tem que fazer isso, menino tem que fazer isso. Mas você sabe que naturalmente o homem, o garoto, ele vai se interessar por certas coisas, as meninas e mulheres por outra. Isso é tão claro. E essa forçação de barra que é foda. Será que ela realmente se sente à vontade para jogar? Essa menina aí da Razer. Será? Ou não é uma forçação de barra? E o público segue às vezes não é uma forçação de barra. Porque às vezes parece que a gente está no mundo politicamente correto, que é uma forçação de barra tão grande, mas tão grande, uma coisa tão forçada, que parece que é isso. Que a gente tem que aceitar a coisa para não ficar feio pra gente, pra gente não ter um arquétipo de quê? De preconceituoso, de machista, de isso, de aquilo. Aí a menina vai lá, o pessoal gosta dela, do jogo dela, não sei como ela é, às vezes pode ser até uma pessoa boa, mas será que naturalmente ela iria se interessar por isso? Talvez ela é tão boa assim, talvez o público que seguia ela, ou segue, não sei, era um público que via nela um certo talento para aquele tipo de coisa, ou porque ela era bonitinha, ou porque porque tem que incluir, porque tem que ter não sei o que para parecer um mundo mais justo. É isso que eu me questiono. Aí a coisa sai do controle por uma besteira, um motivo tão banal, tão ridículo. Aí você vê o Lilo logo sendo atacado, porque ele só marcou a empresa, então ele entrou na briga. Então você sabe que comprar briga é um negócio muitíssimo complicado, é uma coisa que foge do nosso controle. Aí o cara vai passar raiva, vai passar estresse, por um motivo banal, porque ela tirou uma foto em cima de um negócio mecânico, um touro mecânico. Por causa de um touro mecânico, tá tendo toda essa discussão idiota. Por besteira. Uma coisa banal. A banalidade da vida às vezes é algo assim que a gente fica chocado, né? Então, você acha que a menina pensa isso do pai dela, do avô dela, do irmão dela, não sei se ela tem irmão. Será que ela pensaria isso de pessoas? Eu sei que todo generalismo é idiota, mas às vezes ela pensa, mas eu não falei que todos são, mas que homem que não é lixo é exceção, mas assim, não fica uma coisa que ela está sendo usada de joguete revolucionário? Claro. Então é isso. Então é uma garota consequente, é garota. Sabe essas garotas que estão se descobrindo, são jovenzinhas, você sabe. Jovem é merda mesmo, adolescente é merda. Desculpe o palavreado, mas você sabe. Eu falo merda no sentido de fazer besteira, falar besteira, falar o que não pode, fazer o que não pode. Jovem é isso. Tá só batendo. Quantas besteiras já não fiz como jovem, como você? Simplesmente é isso. É o tipo de coisa que essa garota vai sentir vergonha de ter feito. Aí envolve a empresa, envolve outras pessoas, vira totalmente uma coisa que poderia ser resolvida por ali mesmo, tipo assim, ela poderia ter dado outra resposta e ela ter saído por cima, ou seja, ela poderia ter dado uma resposta melhor para aquele garoto, porque só um molecote, deve ser um molecote menor de idade, mas poderia dizer assim, ter dado aquela tirada, todo mundo ia zoar ele,
que homem não tem vergonha de se sentir exposto? Ok, ela saía por cima, mas não. Fez toda uma tempestade de copo d'água, a coisa saiu do controle. Se ela recebia equipamentos gratuitamente dessa empresa ou não, não vai receber mais. Ou seja, se queimou, outras pessoas se queimaram por causa dela, pessoas levaram pedrada por causa dela, e é algo assim que para muitas pessoas não vai dar em nada. Só uma garota lacradora que passa vergonha, porque você sabe que quem lacra não lucra. Mas você sabe que esse tipo de coisa dá muito pano para manga. E é isso. Então acho que eu fico por aqui, já falei muito, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.